Fala alguma coisa aí, Rafa, pra ver se o microfone tá... Teste, oi, oi. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje tem uma convidada especial e nós vamos falar um pouco sobre a atuação do psicólogo aqui em Portugal na área da psicologia organizacional, que foi muito pedido aí por vocês, né? Então, eu trouxe aqui a Rafa, se apresenta pro pessoal, fala um pouco quem você é, de onde você vem. Pode deixar, pode deixar. Primeiro, obrigada, Josi, pelo convite. É um prazer poder partilhar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal. Eu sou Rafaela, eu sou de Maceió, né? Então, estou aqui em Portugal há 5 anos, completo 5 anos agora em maio. E a minha formação é em psicologia, eu terminei o curso em 2010, mas desde o início da faculdade eu sempre me encantei pela área de organizacional. Primeiro porque eu queria trabalhar desde cedo. Sim. E é a área que a gente sabe mais tem oferta. Que abre oportunidade Exatamente. mais rápido, Sim. principalmente em termos de estágio. Então é mais fácil nós irmos ganhando experiência Sim. ainda enquanto estudantes. Então, desde o início da faculdade, eu fazia alguns estágios na área de organizacional e quando eu finalizei o curso, eu tive então a oportunidade de atuar como coordenadora de RH em uma empresa. Sim. E foi lá que eu tive o primeiro contato com a interculturalidade também dentro das organizações. Sim, e inclusive é até um campo muito grande de estudo, né, dos expatriados que vão para outros países, enfim. Mas isso é tema para outro vídeo. Mas, Rafa, me conta assim, ok, você se formou, aí você já tinha uma bagagem, uma experiência. E como foi essa ideia de Portugal, de imigrar? Você sempre quis morar fora. Conta um pouquinho aí, resumido pra gente, como é que foi essa trajetória de mudança. Ok. Eu sempre tive o sonho de morar fora, de estudar inglês, mas eu não tive oportunidade antes disso. Então, sempre fui muito focada também em construir a minha carreira, em conquistar as coisas que eu tinha estabelecido como meta. E foquei nisso durante boa parte, logo depois de formada, né? Alguns anos depois de formada. E quando eu percebi que eu tinha alcançado algumas coisas que eu já tinha definido, eu tinha tido uma experiência bacana já eram basicamente 8 anos de experiência em recursos humanos, gerindo todos os processos de RH, eu disse, bom, eu acho que agora é o momento de fazer um intercâmbio. Então a primeira ideia foi fazer exatamente um intercâmbio para aperfeiçoar o inglês, já que era uma língua que eu já precisava utilizar no trabalho no Brasil também. Então eu decidi ir para a Irlanda para fazer 6 meses de intercâmbio. Portugal ainda não estava nos planos. Não estava no mapa. Exatamente. Sim. Então eu fui para a Irlanda, fiz os 6 meses de intercâmbio e nesse processo os planos mudaram. Eu acabei então por conhecer o meu marido, que é português, e aí começou a surgir o sonho de vir para Portugal, a gente traçou um plano para isso, mas nesse meio de caminho, de novo, os planos acabaram por mudar. Sim. Então, a vinda para Portugal, aconteceu em 2020 e ela foi motivada exatamente pela pandemia. Então, nós viemos para cá para ter para ter uma estrutura um pouco mais confortável para passar por esse momento. Sim. Né? Já que lá nós dois éramos migrantes, estávamos fora do nosso país, então... Sim, pelo menos um estaria, né, digamos ali na sua zona de conforto, entre aspas, né, faz sentido. Então, esses 6 meses lá na Irlanda, você ficou mesmo com o seu inglês desenvolvendo, toda essa parte, e a psicologia ficou um pouquinho de lado. Ou como foi? Exato, então assim... Na verdade, não foram só 6 meses na Irlanda. 6 meses era o plano inicial. Asterisco. Exato. Foram 2 anos que eu passei na Irlanda. Né? Então, no primeiro ano foi só como estudante de inglês. Sim. E lá eu tinha a possibilidade de trabalhar meio período, que é o part-time. Então, trabalhei em locais diferentes. Trabalhei em loja, trabalhei em refeitório de universidade. O que também é muito positivo para a gente poder enxergar o outro lado, né? Porque enquanto psicologia organizacional, enquanto gestora de RH, a gente conhece um lado do contexto, mas quando você passa a ser a pessoa que está ali trabalhando e você precisa reportar um RH, você começa a ter um olhar diferente de como as coisas funcionam, principalmente quando a gente está falando de culturas diferentes.
em ambientes multiculturais. Eu imagino, uma coisa é na operação, outra coisa é na análise, outra coisa é no estratégico, né? Tem muito esse impacto. E como foi para você, tipo, se reinventar, né? Porque a gente vem, assim, do mundo acadêmico, da psicologia e tudo mais. Como foi, né? Muitos psicólogos me acompanham aqui e estão planejando, ou já estão passando por essa fase da transição de se reinventar. Como foi para ti essa experiência? Olha, foi um desafio no começo, porque no fim das contas a gente acaba por ter a sensação de que a gente deixou muita coisa para trás. Sim. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, assim, a minha bagagem, a minha experiência, ela vem junto comigo. Só que eu não consigo utilizá-la por completo nesse novo contexto. Porque você precisa entender que você está passando por um momento diferente, num ambiente diferente. Então, o nome que você construiu, a história que você construiu é conhecida no local que você veio. Sim. E aqui, de fato, é um começo. Você precisa construir a sua história de novo e entender que, às vezes, a gente vai precisar dar alguns passos para trás para aprender sobre como esse novo ambiente funciona, para a gente poder, então, se posicionar da melhor forma. Sim, acho que tem essa questão de como a gente se relaciona com o tempo das coisas também, né? Eu, pelo menos, já falei várias vezes aqui no canal que eu sou uma pessoa ansiosa e acelerada. Então, é aquela coisa assim, da expectativa versus realidade, né? Que você falou, planejei 6 meses na Irlanda e foram 2 anos, e às vezes você planeja uma coisa, sai totalmente o contrário daquilo que você planejou, e aí é que entra essa coisa da resiliência, eu acho que também do motivo pelo qual você imigra, né? Mas tá, então avançamos aqui na linha do tempo, chegou em Portugal, pandemia, e aí como que foi a tua nova configuração assim profissional? Exatamente, então quando eu cheguei havia uma limitação de oferta de trabalho, inclusive porque o mundo inteiro estava sem entender como lidar com aquele momento. E então eu pensei, ok, eu tenho que pensar de uma maneira estratégica. Eu quero entrar no mercado europeu, eu quero conhecer mais sobre a área de psicologia organizacional, mas eu não tenho conhecimento na legislação portuguesa, na legislação laboral, como eles chamam, né? Não tenho conhecimento sobre como os processos funcionam aqui, por mais que a gente pense que é igual em todos os locais, não é. E eu me dei conta também que eu não sabia me comunicar com os portugueses da melhor maneira possível. Mas como assim, Rafa? É o mesmo idioma! É português do mesmo jeito, porque eu recebo muita gente que fala, mas é fácil, porque é o mesmo idioma, né? De que lá eu me viro, enfim. Então, conta essa questão, essa barreira. Não, é o mesmo idioma, mas muitas expressões são diferentes. O nível de aproximação e a forma como a gente se aproxima das pessoas também é diferente. E para perceber isso na prática, para aprender isso na prática, eu decidi que eu ia usar o voluntariado como uma estratégia. Boa. Então eu procurei uma vaga de voluntariado na área de recursos humanos e achei uma organização sem fins lucrativos, que é muito voltada para a parte de desenvolvimento pessoal. E eles precisavam de alguém com experiência em RH para poder desenhar os processos internos, para ajudar nesse contato com os voluntários, a fazer o processo de contratação, de recrutamento. E eu disse, opa, aqui talvez tenha a chance de ver como as coisas funcionam. E mais do que aprender sobre a legislação e sobre os processos, eu aprendi coisas muito simples que a gente às vezes não dá tanto valor. Mas, por exemplo, eu aprendi a escrever um e-mail da melhor forma para conseguir me conectar com os portugueses, com os europeus. Né? Porque a forma como a gente usa a nossa linguagem é diferente da que eles utilizam aqui. Total. Então, eu entendi que muitas vezes eu não podia mandar uma mensagem direto por WhatsApp. Eu precisava primeiro perguntar, olha, posso entrar em contato? Posso ligar a tal hora? Então, a coisa precisa, em alguns momentos, parece formalidade, mas precisa ser combinado em muitas circunstâncias, né? Então, é só um exemplo de como esse primeiro contato e essa primeira aproximação pode fazer diferença na sua conexão com o outro. E até para quem chega e aí quer entrar no mercado formal, digamos assim, ter essa visão de que não é igual, o sistema de fato não é igual. Então, a base dos processos, ela é praticamente a mesma. Só que tem formas diferentes de você se relacionar
né, com outras culturas, dependendo do contexto que você está inserido. Total. Então, a grande diferença que você vai ter para entrar aqui no mercado é exatamente ser um excelente observador e um aprendiz de como as coisas funcionam no país que você quer se inserir, no fim das contas. Sim, isso faz muita diferença. E aí, você fez esse processo de estruturar todo um RH lá desse sistema, né? E o depois? Tipo, o que você fez? Como foi? Pronto. Então, depois eu percebi que para entrar dentro da área de organizacional, para ter oportunidade de trabalhar com recursos humanos, eu precisaria ter conhecimentos que eu não tinha antes. Sim, sim. Mas que havia um processo dentro do RH que poderia ser minha porta de entrada, Sim. que é o processo de recrutamento. Sim. Então, aqui a gente tem muita oportunidade enquanto recrutador. O nosso olhar de psicólogo, de quem entende de comportamento humano, Sim. é muito valorizado. Isso é bom, né? Isso é um Exato, ponto positivo. Exatamente, isso é um ponto extremamente positivo. E tem várias formas de você atuar enquanto recrutador aqui. Você pode recrutar para uma consultoria, você pode trabalhar numa consultoria, você pode trabalhar como freelancer, você pode trabalhar para uma empresa que já tem um departamento de RH estruturado. Então, tem diferentes Opções, formas sim. de você entrar nessa área de recrutamento e começar a ter contato com esse processo, que é o nosso processo de porta de entrada Sim. do RH propriamente. E na época, por conta do contexto, eu decidi então iniciar como freelancer. Então eu procurei uma empresa que contratava recrutadores freelancers e eu recrutava então para call center. Sim, Então eram sim. vagas diversas, várias de pessoas que falavam línguas diferentes para determinados projetos de empresas grandes como o Google, como o Facebook. Sim. Mas era bastante desafiador porque é uma área onde você está concorrendo com outros recrutadores. Então você não tem garantia de que você vai receber aquele valor, a não ser que a sua lista de candidatos seja aprovada, que esse candidato então seja entrevistado ou que ele seja contratado. Sim, sim. Né? Então, para atuar como freelancer é muito importante que você tenha uma reserva financeira para poder então esperar se a coisa organizar. acontecer. Exatamente, para poder passar por esse período, né, de ir fechando as suas vagas e tendo então o valor correspondente a essas que vagas você que você fechou. fecha. Sim. Então, total. esse é um caminho. Sim. Foi o caminho que eu trilhei por conta do contexto e porque eu tinha uma reserva, tinha me organizado para fazer esse processo de mudança. E foi exatamente essa oportunidade, junto com a minha experiência de voluntariado, que me abriu uma porta específica dentro de uma consultoria de recrutamento depois. Então, eles me acharam através do LinkedIn. Isso é um ponto muito importante. Exato. LinkedIn, parênteses. Eles usam muito o LinkedIn aqui, muito mais do que os sites, né, de emprego e outras formas. Então, é uma dica, né, para quem quer seguir a área, é realmente atualizar, deixar tudo certinho lá, né? Exato, é atualizar o LinkedIn, mas lembrar também que é importante que você coloque lá no teu LinkedIn em inglês e também em português. Então, eu acho que convém destacar que o inglês ele é essencial para entrar aqui na área de organizacional. Sim, sim. Porque as empresas aqui, elas têm profissionais de diferentes nacionalidades. E em muitos contextos, o inglês vai ser a língua primária. Em comum, né? Exatamente, entre todos. Exatamente. Sim, total. Então, isso também fez bastante diferença para eu conseguir essa oportunidade, que foi uma oportunidade como efetiva, numa consultoria. Só que, de novo, dentro de um departamento muito específico, né? Então, nessas consultorias de recrutamento, você pode atuar como um recrutador, que você tem um valor fixo, mas você vai ganhando bônus de acordo com as vagas que você vai fechando. Ah, isso é bom. Ou você pode ser um recrutador que é terceirizado para uma empresa específica, para um projeto específico, que foi o meu caso. Sim. Então, eu fui contratada para trabalhar numa empresa. Eu era recrutadora de uma empresa terceirizada. Sim, sim. Então, eu seguia os processos da empresa, mas você era terceirizada. Exato. Mas a tua vivência era toda dentro dessa empresa, né? Exatamente. E como foi essa experiência, assim, em questão de você estar ali já atuando e, tipo, ter toda essa trajetória? Porque agora a Rafa tá na área clínica. Então, assim, mas tem muita experiência na área de recursos humanos, recrutamento, enfim.
E aí você teve essa experiência, como foi essa tua transição para a clínica? Porque eu acho que quem se forma em psicologia sempre tem um pezinho ali, por mais que você atua hospitalar, RH, enfim, mas você tem um pezinho ali na área clínica, né? Como foi você, falou, tá, fiz todo esse caminho, tô aqui, mas eu acho que eu quero ir pro outro lado. Exato. Então, eu consegui aquilo que eu tinha como objetivo, que era ter essa experiência, né, no mercado europeu, entender como as coisas funcionam aqui. Então isso para mim era importante para aquela questão até da gente resgatar aquilo que tem valor na nossa carreira, como quem diz assim, caramba, eu consegui essa experiência, né? Então isso daqui agregou valor. Agora, já não fazia mais sentido. Chegou um momento que o meu coração me dizia assim, olha, esse caminho já não faz mais sentido. Até porque eu comecei a trocar exatamente muita informação com brasileiros que estavam aqui na Europa e que estavam passando por esse processo de transição de carreira, de adaptação. Então, a minha entrada na clínica, ela começou muito pelo percurso da consultoria de carreira também. Né? Porque eu fui entendendo que esses brasileiros, eles tinham não só os desafios em relação a fazer um currículo, a preparar um LinkedIn, mas também de entender todo o contexto cultural no qual eles estavam se inserindo agora. E aí entra muito o que você falou, Josi, da nossa ansiedade de que as coisas aconteçam muito rápido. Sim. Então, um dos pontos que eu mais precisava trabalhar com eles era exatamente isso, é entender qual é o tempo das coisas aqui. Sim. Né? Então, muitas vezes no contexto de trabalho que você está, fora do Brasil, a pressão por entregas é diferente, o ritmo de trabalho é outro. Né? A conexão que você cria com os seus colegas é outra. Então, a gente ter a capacidade de parar e observar o contexto que a gente está se inserindo e se ajustar naquele contexto, né? em muitas faz situações, faz toda a diferença e torna o nosso processo mais leve também. Sim. Eu acho que tem muito isso também do aceleramento, da ansiedade, da comparação, né? As coisas acontecem aqui de outra forma, principalmente questão de documento burocrática, que é um dos tópicos aí do canal também que eu já abordei. Mas essa coisa de recalcular a rota é muito importante. E a gente perceber que, cara, isso não faz mais sentido pra mim. Ou assim, eu projetei uma coisa, eu planejei uma coisa e quando eu cheguei lá eu vi que não era bem assim. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem mudar, tá tudo bem ir pra outra área, se reinventar, seja dentro da psicologia ou sei lá, e fazer outra coisa. Exato. Né? Eu acho que tem que fazer sentido, porque a vida é muito curta, né? Pra gente estar fazendo coisa que não agrega. E aí, como foi a outra transição? Aí você decidiu que não, ok, vou pra área clínica. Aí como foi... E fala também um pouquinho dos serviços que, né, que hoje você faz, enfim. Então, essa segunda transição, vou chamar de segunda, né? Vou chamar de segunda. Então, ela já foi feita com um pouco mais de planejamento, né? Já que eu tinha um trabalho fixo aqui, né? Que me dava uma base de estabilidade, eu disse, não, agora eu vou começar a dar os passinhos que eu preciso para fazer essa transição. Então, comecei todo o processo, né? De validação de diploma, todo o processo de entendimento do que era necessário para atuar aqui como psicóloga clínica. E fui fazendo isso à medida que tinha o meu trabalho. Então, quando as coisas estavam organizadas, eu comecei a fazer os atendimentos de cliente como um extra, até ter o momento que eu percebi, não, agora eu realmente preciso encerrar esse ciclo para abrir espaço para esse novo momento. Perfeito. Né, no fim das contas. Então, foi basicamente assim que aconteceu. E é claro que em todas essas experiências que eu tive, Josi, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o nosso networking. Sim. Né? Então, eu tive sim a ajuda do LinkedIn para me conseguir essa oportunidade como recrutadora, mas mais do que isso, em outras circunstâncias, os meus clientes, eles vieram principalmente por pessoas que já trabalharam comigo, por pessoas que me conheciam de alguma forma. E aí só depois é que começaram a chegar através de rede social, através do site e por aí mais. Esse ponto é muito importante porque sempre as pessoas falam, captação de cliente na clínica é rede social, E às vezes não, gente. Ok, tem esse caminho também, que é eficaz também, mas a parte do network que ela falou, assim, é essencial. De você, quando você tá morando fora, eu sei que é difícil a gente criar contatos e fazer amizades, mas assim,
sei lá, vai fazer um curso de tricô, alguma coisa assim para você conhecer as pessoas, para você saber quem é da tua área, mas trabalha com outra coisa, enfim. Esqueci qual era a parte que a gente estava. Então é muito importante investir nessa parte do networking, seja com colegas da área principalmente, mas também com parcerias, né? Acho que na clínica funciona muito parcerias, de você escrever para a pessoa e falar, olha, eu sou psicólogo, a gente pode fazer palestras juntos, a gente pode fazer um grupo, enfim, e pensando nessa parte, porque acho que é o que vai dar base também para fazer uma transição, né, nesse sentido. Com certeza, com certeza. E eu também, Josi, quando possível, eu investi em um curso aqui também em Portugal, né? Sim, então, para poder também entender o contexto daqui, a comunidade daqui, porque por mais que eu atenda brasileiros, eu também tinha o objetivo de começar a atender outros públicos também. Sim. Então, que dicas ou orientações que você tem para quem é da área de psicólogo organizacional, trabalha com recrutamento e pensa em vir para Portugal tentar essa área, ou já está aqui, quer tentar essa área, enfim, que meio que você foi falando aí durante, mas fazendo os tópicos assim, o que você acha que tem que ter, que é a base, assim? Bom, eu acho que a gente precisa, primeiro ponto, né, trabalhar o inglês. Não, é um desafio muito grande entrar no mercado de Portugal, no mercado europeu, sem falar o inglês, idioma, né? Então esse é o ponto principal, até porque por mais que você atue no mercado português, você vai lidar com nacionalidades diferentes, muitas empresas têm unidades em outros países, então você acaba por recrutar ou ter contato com gerentes que estão em outros países e que são de outras nacionalidades também. Então eu acredito que investir no inglês é essencial, é o primeiro ponto. Segundo, se possível, pesquisar mais sobre a legislação laboral, que é como eles chamam aqui, legislação laboral de Portugal, para entender minimamente como é um contrato de trabalho, período de férias, coisas que são de conhecimento básico, por mais que a gente não seja a pessoa que vai executar, mas muitas vezes a gente vai lidar com esse tipo de situação. Contrato até para explicar para os candidatos algumas coisas, você tem que ter ali o domínio, né, mesmo? Exatamente. E até mesmo, às vezes, para perguntar para os gerentes, né, como é que é a modalidade de trabalho naquela equipe. Alinhar a vaga, né, os detalhes, total. Exatamente. Total. Então, é importante porque enquanto, ou como recrutadora, ou como alguém que está dentro da área de RH e organizacional, você acaba sendo uma ponte de contato com quem está dentro da empresa. E que muitas vezes pode não ter o total conhecimento dessa questão da legislação laboral, mas também com quem está fora da empresa e que tem interesse de fazer parte. Sim, total. Né? Então, estudar o inglês, a legislação laboral e começar, então, a definir a tua estratégia para entrar nesse mercado. Então, se o teu objetivo é colocar um pezinho lá dentro, eu acredito que o processo de recrutamento é uma excelente porta de entrada. É uma excelente porta de entrada, sim. LinkedIn, né, que ela já falou também, mudar, colocar inglês e português. E, gente, assim, acho que a gente é psicólogo e nunca é demais falar a coisa do preparo emocional, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente não está imune a nenhuma questão. Então, fazer a transição de carreira, mudar de país, tudo isso mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa identidade, né? Você cai muitas vezes o padrão de vida, da sua profissão, enfim, que seja. Então, o preparo emocional também, ele é essencial, né? E base. E, Rafa, pra gente finalizar, né? Pra esse vídeo não ficar com 1 hora. Fala pro pessoal o seu serviço que você faz hoje, né? Eu vou deixar o Instagram da Rafa aqui também para vocês seguirem ela e, enfim, trocar também. E quais são os serviços que você oferece hoje? Como que tá hoje tua clínica, assim? Pronto, então hoje a minha atuação está mais focada na psicologia clínica mesmo. Eu atendo principalmente aquele público que nós chamamos de expatriados auto-iniciados, que são aqueles que saem do país para construir uma vida lá fora, em busca de um trabalho, né, que conseguiram uma oportunidade de trabalho e que muitas vezes vêm com todo o contexto familiar e enfrenta esses desafios de se organizar nesse primeiro momento. Né? Então esse é meu público principal. Eu tenho me especializado nos últimos anos no público masculino. Sim. Então esse tem sido o meu grande desafio.
Mas, além disso, também a orientação de carreira nesse sentido de adaptação, nesse sentido de entender como é que o mercado funciona e de encontrar aqui um equilíbrio emocional para lidar com esses desafios. Sim, isso é essencial, né, para quem tá vindo. Eu acho que uma coisa é você fazer uma consultoria de carreira com alguém que já trabalhou no sistema europeu, né, e uma pessoa que não tem muita noção. Então, faz todo sentido, é essencial. Bom, gente, e acho que era isso, né? Você viu que a gente fala demais, mas eu espero que esse vídeo ajude quem quer saber da psicologia organizacional. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, por favor. Nós estamos gravando aqui no parque, várias pessoas passando aqui, os fãs enlouquecidos. Então, tá bom, pra valer o nosso esforço, o que a gente pede em troca é que deixe o seu like. Se vocês tiverem perguntas, deixem aí nos comentários. Vou deixar o Instagram da Rafa também pra seguir. E é isso, Rafa. Muito obrigada por ter aceito o convite. E qualquer coisa, eu tô por aqui à disposição. Tá bom, obrigada, Josi, pelo convite. Quem tiver dúvidas, se quiser deixar as perguntas, também estou disponível para dar qualquer tipo de orientação ou para esclarecer qualquer dúvida. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Demandas. Pode Corta essa parte, produção. Tá, continua. Exato. Isso aqui a gente faz um meme, aí fica super engraçado no meio do vídeo.